e o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Boa noite, meu amigo, minha amiga, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso bom Deus esteja contigo. Estamos aqui mais uma vez para uma reflexão bíblica, né? Fazer uma mensagem diretamente do trono de Deus para a sua vida, né? Uma mensagem de conforto, uma mensagem de fortalecimento. E nesta noite eu queria refletir com vocês um texto bastante conhecido, um texto que eu particularmente amo muito, né? Um texto que fala muito ao meu coração e que está lá em Mateus, capítulo de número 14, verso 22 ao 33, onde vai trazer a história que Jesus andou por sobre o mar, Jesus andou por sobre as águas. E o texto ele começa dizendo que Jesus, depois de alimentar uma grande multidão, de atender, de curar, né, de ensinar pessoas e realizar a multiplicação dos pães, ele então despede as multidões, depois despede seus discípulos, manda seus discípulos irem na frente, que logo em seguida ele vai, depois de algum tempo, ele vai encontrar os seus discípulos. E ele manda os seus discípulos atravessar o mar, ir para a terra de Genezaré, melhor dizendo. E dali, seus discípulos obedecem, Jesus sai, aí retira-se e vai orar. Ele vai ter um momento de oração. E conta o texto nos traz que depois de muito tempo, o barco, os discípulos já estavam longe, já estava bem distante das margens do mar, estava já o texto vai dizer que já estava a alguns estádios de terra do mar ou da margem. E à noite, por volta, melhor dizendo, pela madrugada, aparece um homem, né? Aparece alguém andando por sobre as águas. E os discípulos de Cristo que estavam ali no barco, naquele barco, atravessando para outra margem, viram este homem, viram este alguém e começaram a temer, começaram a ter medo, porque acharam ser um fantasma. E esse texto, ele nos traz a primeira ideia que esse texto nos traz, é sobre o medo que a vida nos traz, o medo que os momentos ruins nos trazem. E o texto ele continua dizendo que ao temerem, ao ficarem com medo, Jesus ele se apresenta: olha, não temam, sou eu, tem de bom ânimo. Mas também esse texto nos traz que apesar dos medos que a vida nos traz, Jesus nos ensina a ter bom ânimo. Ele nos dá o fortalecimento necessário para que tenhamos bom ânimo, para que tenhamos coragem de enfrentar os momentos difíceis, os momentos turbulosos da nossa vida, os momentos que traz turbulência. E o texto ele continua a dizer que ao Jesus se apresentar, os discípulos ainda tiveram dúvida, acharam ser um fantasma. E Pedro então, ele com toda a sua coragem, entre aspas, melhor dizendo, ele chega e fala: mestre, se é o Senhor, então me deixa ir ter contigo, me faz eu andar por sobre as águas também. E Jesus fala: venha, Pedro, venha, pode vir. E Pedro começa a caminhar por sobre as águas. Pedro ele desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. E quando ele dá os primeiros passos, quando ele já está indo em direção a Jesus, então ele para e começa a prestar atenção ao seu redor, ao vento que está ao seu redor. Ele começa a prestar atenção à ventania. Queridos, o que esse texto também nos traz é que muitas vezes começamos a dar importância às ventanias que estão ao nosso redor, aos ventos que estão ao nosso redor.
Jesus, ele nos chama para seguir, para continuar, para ir em direção a ele, para confiar nele. Mas muitas vezes colocamos a nossa fé em último lugar. Colocamos a nossa confiança em prosseguir para Deus em último lugar. E começamos a prestar atenção ao nosso redor, ao vento do nosso redor. E Pedro, então, ao cair, a prestar atenção ali no vento, ele submerge. E Jesus, de prontidão, quando Pedro chama, quando Pedro faz o pedido, Senhor, salva-me porque eu estou me afogando, eu estou morrendo. Jesus, de prontidão, ele vai e dá a mão a Pedro. Traz Pedro de volta debaixo das águas. E vai para o barco junto com Pedro. E ali os discípulos ficam admirados. Os discípulos falam, olha, este aqui é o Filho de Deus. E Jesus vem aos discípulos e repreende. Homens de pequena fé, vocês são de pequena fé. Queridos, essa repreensão cabe para nós. Quantas vezes nós temos uma pequena fé? Quantas vezes nós temos dúvida de que Deus está conosco? Quantas vezes nós deixamos a tempestade, os ventos da vida, as ventanias da vida sobrepor a nossa fé? Nós deixamos de olhar para Cristo e colocamos o nosso olhar nas coisas deste mundo, nos problemas desta vida, nas pandemias, nas doenças, nos vírus. Deixamos de confiar em Deus. Mas eu quero trazer a você, nesta noite, dizendo: Cristo está sob o controle de tudo. Ele é aquele que acalma o vento, as tempestades da vida. Ele é aquele que acalma o nosso coração e nos traz ânimo para continuar firmes. Jesus, ele nos chama para entrar no barco, para caminhar, para prosseguir, atravessar a margem, de uma margem a outra. E diz, eu estou com vocês, independente das ventanias, independente das tempestades, independente do que acontecer, nós iremos atravessar os momentos difíceis. E eu quero te dizer, independente do que aconteça, independente dessa pandemia, nós iremos vencer, porque Cristo está conosco. Creia nesta palavra. Confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele, entregue o seu caminho a Ele, confie nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe e esteja a cada dia te protegendo e te guiando. Uma boa noite. Amanhã nós temos o nosso culto de oração. Esteja nos acompanhando nas nossas redes, Instagram e no YouTube, Congregação Batista Entre Rios. Só você digitar assim no Instagram ou no YouTube, aí vai aparecer lá, tá? Espero você amanhã às 7 horas da noite. Curta o nosso vídeo, se inscreva nos nossos canais, ok? Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem de esperança, essa mensagem de fortalecimento com alguém. Deus te abençoe e te dê uma excelente noite. Se o mar